Flamengo tem tudo para ter a melhor campanha dessa fase de grupos, André? Teoricamente, eu acho que esse deve ser o objetivo, não é um exagero pensar nisso. Está ao alcance do Flamengo pelo elenco que o Flamengo tem, a gente sabe que... Salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo, vambora com mais um debate aí também, né, sobre em qual posição o Flamengo deve ficar nesse grupo. Primeirão, segundo, pode ter alguma zebra, e será que a altitude de La Paz e de Colômbia, Bogotá, será um dos principais rivais do Flamengo, né, nessa fase de grupo, né, sabemos que Milionários, altitude de 2.500 metros em relação ao nível do mar. Já La Paz, né, eu acho, se eu não me engano, é o principal ponto mais alto aqui da América do Sul, 3.500 metros. Então, será que o Flamengo vai aprontar nessa Libertadores? Consegue 100%? E, obviamente, né, vamos embora com o debate também envolvendo todos os times brasileiros. Né? Será que todos os times brasileiros avançam de fase ou alguém acaba caindo para a Sul-Americana? Né? Então é isso aí, vamos embora com mais um vídeo. Vai deixando aquele seu like ajuda demais. E não se esqueça de se inscrever no canal, né? Para você não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. Beleza? Então vamos embora com mais um vídeo aí. É isso aí e tamo junto aí. Bora! Para ficar mais fácil... E vamos agora para o grupo E, que é o grupo do Flamengo. Flamengo, Bolívar, Milionários e Palestino. Antes da gente começar a analisar esse grupo, eu quero mostrar aqui como foi que os jogadores do Bolívar receberam, então, esse sorteio de que iria ficar no grupo do Flamengo. Olha aí, eles comemorando. Y la piba re feliz que van a Río. Vamos a Río. Dale, vamos a Río. Assim, uns 4 comemoraram. Alguns comemoram e outros lamentam. Eu lembrei do Marcelo Passo, quando saiu na Sul-Americana também, que o Fortaleza ia jogar com o Boca Juniors. Ele ficou feliz da vida, inclusive postou um texto muito bonito. Mas daí, jogar contra o Flamengo também é algo interessante. Afinal, é um time a ser batido, um dos melhores times da América do Sul, sem nenhuma dúvida. Bom, Flamengo, Bolívar, Milionários e Palestino. André Kfouri. O Flamengo é o total favorito nesse grupo, talvez para ganhar todas as partidas. Isso eu sei, isso tem sido dito e escrito desde ontem à noite. E eu não acho que é ufanismo por parte de ninguém, se você pensar tecnicamente. O grande problema desse grupo é a viagem para enfrentar o Bolívar. E o Flamengo tem condições humanas, científicas, etc., para fazer essa viagem bem e ganhar o jogo lá. Se isso não acontecer, não creio que haverá problemas em termos de classificação. Já os outros 2 adversários do Bolívar vão sofrer lá e provavelmente perderão e de bastante, não vão perder de pouco. No Maraca. O Flamengo vai ganhar, vai ser o campeão desse grupo, o Bolívar entrará em segundo. Flamengo tem tudo para ter a melhor campanha dessa fase de grupos, André? Teoricamente, eu acho que esse deve ser o objetivo, não é um exagero pensar nisso. Está ao alcance do Flamengo pelo elenco que o Flamengo tem, a gente sabe que na hora que as coisas começam, a Libertadores sempre se mostra, mesmo na fase de grupos, uma competição traiçoeira, não dá para a gente confiar muito nas coisas, mas a julgar pelo início de ano do Flamengo e aquilo que o Flamengo tem mostrado, pensando que a Libertadores evidentemente é uma prioridade, então as coisas devem continuar a ser feitas no plano que a gente tem visto até agora nessa temporada, eu acho que é um objetivo bem razoável para o Flamengo. Então, o Flamengo na... Ah, não, ainda vou falar com o Fábio. Flamengo na primeira, mas deve ser isso. Boa. Flamengo na primeira colocação, na segunda colocação. Sim. E na segunda colocação? Bolívar. Fábio. É isso, Marcelo. O Flamengo, acho que é o time a ser batido, né, pelo elenco que tem. Eu acho que parte do planejamento do Flamengo é a Libertadores, a conquista da Libertadores. O presidente do Flamengo falou sobre uma boa campanha, né? O que o primeiro lugar geral pode proporcionar ao Flamengo e a outros clubes que conseguirem isso até o final da competição. E com relação ao Bolívar, né, com relação ao vídeo que a gente apresentou, eu acho que depende da forma como você encara, né? Eu acho que você jogar contra o Flamengo, Maracanã, Rio de Janeiro, se você tem a coragem necessária, é muito bacana, né? Agora, se você se intimidar pelo elenco que o Flamengo tem, pelos nomes que o Flamengo carrega, é um confronto muito complicado. O Bolívar é um time que é Grupo City, né? Então, o ano passado, a gente falou um pouco sobre isso. O Bolívar passou da fase de ser um time que só joga na altitude. É um time que joga muito bem na altitude, mas que fora de casa também fez bons confrontos. Então, assim, eu vejo o Flamengo passando com uma certa sobra, mas o Bolívar é uma equipe que, pelos investimentos que são feitos, é uma equipe que tem que ser respeitada dentro do grupo.
Então, Flamengo e Bolívar. Mota, eu posso eu colocar o começo. Flamengo nessa primeira colocação? Ah, pode. E aí eu boto o Eu Bolívar? vou de Bolívar. Eu acho que Bolívar... Assim, claro que o Milionários está aí e tal, mas eu acho que é favorito essa vaga. O Bolívar, hoje em dia, se qualificou para isso. Claro que pode perder para o Milionário especificamente, mas quem joga com o Bolívar tem problemas. Flamengo e Bolívar, então, o grupo E. Fábio, você acredita o Flamengo com a melhor campanha da fase de grupos? Assim, Por conta dos adversários também, né? Sim, Marcelo. Tudo pode acontecer, né? No futebol é difícil a gente cravar alguma coisa. Mas a gente olhando para o elenco, na minha opinião, o Flamengo tem o elenco mais qualificado da Libertadores. O Tite é um dos nomes mais fortes como treinador que a gente tem na Libertadores. E a gente está vendo o que o Flamengo está fazendo dentro de um campeonato regional, mas que a gente tem uma ideia do que pode acontecer também dentro da competição, dentro do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que o Flamengo tem grande chance de se levar a sério, se dedicar, se entender que é um jogo, né, de competição e que você tem que entregar para conseguir os resultados. O Flamengo tem grande chance de assumir essa primeira colocação no geral, ao final aí da fase de grupos. Pois é, e aí o pessoal pergunta, mas e o Palmeiras? O Palmeiras também tá nessa luta, também é um dos favoritos, mas o grupo do Palmeiras é simplesmente esse aqui: Independente Del Valle, São Lourenço e Liverpool do Uruguai. Independente Del Valle, um time muito forte, São Lourenço, um argentino também forte, o Liverpool é o mais fraco do grupo do Uruguai. Ainda assim, é difícil passar, né? Logicamente, porque tem dois adversários difíceis. André? A minha impressão é que, ao contrário do que aconteceu na última Libertadores, em que o Palmeiras até tratou a fase de grupos com tranquilidade, chegou a usar times alternativos com o Abel fora de casa. Houve aquela questão com o campeonato estadual, que o Palmeiras se deixou levar por alguma falta de concentração no primeiro jogo com Água Santa, aí já tinha Libertadores. Isso. Aí foi jogar fora de casa com 4, 5 titulares no máximo, ganhou bem, voltou, foi campeão estadual e as coisas continuaram bem até as fases mais profundas, né? Até o Palmeiras ser eliminado pelo Boca. A minha impressão é que esse grupo não vai permitir ao Palmeiras fazer esse tipo de composição durante a fase de grupos. O Palmeiras vai ter que tratar todos os jogos com a maior seriedade no sentido da escolha, né, de quem vai jogar e quem não vai jogar na partida anterior, seja por qual for a competição. Mas o Palmeiras prevalece, porque é o melhor time do grupo. O Palmeiras em primeiro e o Del Valle, claro, em segundo. Pois é, Fábio, tá aí. É realmente, assim, muito torcedor falando que é a primeira vez que o Palmeiras pega um grupo difícil. O Palmeiras do Abel pega um grupo muito difícil na Conmebol Libertadores. E é verdade, é o mais difícil de todos dos últimos anos. Sim, Marcela, é como o André falou, em alguns momentos da Libertadores, em anos anteriores, o Palmeiras até se deu ao luxo de colocar um time alternativo, olhar para uma outra competição. Eu acho que esse grupo vai pedir um pouco mais de atenção ao Palmeiras, assim. Mas assim, Marcelo, eu coloco o Palmeiras também como um dos candidatos a assumir essa primeira colocação no geral. Lembrar com o Flamengo ali, talvez, com relação ao primeiro na condição geral e o Independente Del Valle na segunda posição. Muito bem, então coloco aqui porque eu imagino que o Mota não vai discordar. Certo, Mota? Não discordo. Nem no segundo? Não, o São Lourenço está na briga. Eu acho que a São Lourenço Del Valle, nos últimos anos, sempre tem um equatoriano protagonista, ou dois, mas eles se alternam, né? Barcelona de Guayaquil, LDU e o Del Valle. Mas eu vejo o Del Valle um tiquinho à frente do São Lourenço, mas é pau a pau. Aí é briga boa. Mas ainda assim você acredita no Del Valle, na segunda colocação. Tá bom, Grupo F, Palmeiras e Independente Del Valle passando. E o Grupo G com Atlético Mineiro, Peñarol, Rosário Central e Caracas. Começa com você, Fábio. Eu acho que o Atlético Mineiro passa em primeiro, Marcelo. É um elenco também muito qualificado, né? O Atlético fez boas contratações. A gente só fica imaginando que o Atlético sempre pode um pouquinho a mais. Eu acho que essa Libertadores vai pedir isso. Se o Atlético almejar coisas grandes, vai ter que apresentar um futebol melhor do que tem apresentado, mesmo tendo um elenco capacitado, muito bem dirigido, né? O Filipão é um treinador conhecedor da competição, vencedor, campeão da Libertadores, né? Que também sabe esse lado motivacional e emocional que a Libertadores exige. E eu vejo o Atlético Mineiro em primeiro. Em segundo? Em segundo. Então, o Peñarol é uma equipe tradicional, é uma equipe, né, que também tem muita força na Libertadores. Rosário Central também pode ser uma equipe que complica um pouco mais. Eu vou ficar com o Peñarol. Vai ficar com o Peñarol? Com o Peñarol em segundo. Peñarol na segunda colocação. Sim. O Atlético Mineiro ainda
com a indefinição em relação ao Filipão. Hoje, algumas reuniões aconteceram lá na Cidade do Galo. Existia a possibilidade ou não de ter uma saída do Filipão. A assessoria do Filipão negou, disse que esta reunião não era para tratar da saída ou não do Filipão. Então, essa é a informação que a gente tem. André Kfouri, Atlético Mineiro, Penharol, Rosário Central e Caracas. Quem passa? Eu vou com as mesmas escolhas do Fábio. O Atlético em primeiro lugar. Independentemente do que acontecer na comissão técnica, a minha impressão é que se tudo continuar como está na fase de grupos, o Atlético vai ter um bom desempenho. E se houver uma mudança na comissão agora, independentemente de concordar, discordar, quem será o próximo treinador, etc., a diferença do ponto de vista técnico do grupo do Atlético, do time do Atlético para os outros do grupo é bastante grande. Então o Atlético se classifica em primeiro. O Penharol eu acredito que vai ser melhor do que os adversários argentinos aí dessa chave para se classificar. E para você, Mota? Eu colocaria o Galo e o Rosário Central. Rosário Central, não passaria o Rosário Central. Tá. Mas você foi voto vencido. Eu sei. Você tá triste por isso? Não, porque levarei mais essa parada. Com o Fábio Luciano, eu tenho levado a melhor, né, Fábio? Sim, algumas disputas, sim. Mas ele só não me chama no que ele... Se ele me chamar, vamos jogar futebol, não vou também. É isso, é. Vamos jogar, eu também não. Tá certo. Então tá bom, que bom então que Assim você eu não não ficou perco. triste. River Plate, Libertad, Deportivo Táchira e Nacional do Uruguai, André Kfouri. River Plate e Libertad, acho que está bem claro aí, pelo menos teoricamente, quem deve passar nessa chave. Ô, Fábio. Eu também fico com essas escolhas, Marcelo. O que chama a atenção a gente um pouco dos clubes argentinos, né? É porque quando a gente olha para o River Plate, a gente associa rapidamente o Boca, né? É. Então você olha para isso, assim. Então a gente sente falta, porque a gente sabe que o Boca vive um momento complicado, tecnicamente, mas é um time de muita tradição de Libertadores, que se supera dentro da competição. Então tem essa associação com relação aos dois clubes. Mas eu acho que o River passa em primeiro e o Libertad em segundo. Tá bom, então, porque... Mota, você vai discordar da segunda colocação? Da primeira eu sei que não. Eu não vou, porque o Fábio Luciano, inclusive, agora há pouco me ameaçou depois do que eu comentei. Olhou um pouquinho mais o homem duro, é grande. Marcela, eu vou, acompanho, eu nem sei o que ele falou, mas eu vou com o Fábio Luciano. Vamos começar, então, com o Grupo A, que é o grupo do atual campeão, o Fluminense. Cabeça de chave, então, do Grupo A, Fluminense, Cerro Porteño, Alianza Lima e Colo-Colo. Analisando esse grupo, quem é que tem mais chance de passar os dois primeiros colocados, André Kfouri? É assim, seco. Vamos com a... Não, você pode fazer as suas análises, você pode falar sobre os adversários, não precisa ser tão seco, não. Vamos de, em primeiro lugar, o Fluminense. Ah. E em segundo lugar, nesse grupo, o Cerro Porteño. Pois é, o Fluminense tem essa vantagem, né? Não tem, então, altitude para jogar. Sim. Pode ser uma vantagem realmente, mas o Cerro Porteño é um time forte, Fábio. Sim, Marcela, é assim, o Fluminense a gente tem que colocar como um dos favoritos, né, na Libertadores, porque é o último campeão. Isso acho que tem muito valor, né? Acho que os times olham para o Fluminense com todo esse respeito. Então eu vejo também o Fluminense na primeira colocação. São equipes tradicionais de Libertadores, né? Algumas melhores montadas, outras com muita tradição, e a Libertadores ela também reflete muito isso. Eu vou apostar um pouco no Colo-Colo. Colo-Colo na segunda colocação. Isso quer dizer que o Felipe Mota vai dar a opinião dele também para a gente balancear aqui as escolhas. Deixa eu colocar já o Fluminense, então, em primeiro no Grupo A, porque foi assim que o Fábio e o André Kfouri analisaram. E você, Mota, se você fosse pensar agora na segunda colocação, Cerro Porteño, Colo-Colo, mas você pode escolher Alianza Lima também. Não, eu fico... É disputa boa, Cerro Porteño e Colo-Colo, mas eu fico Colo-Colo. Colo-Colo também? Vou de Colo-Colo. Acho que Cerro Porteño melhor, mas... Já no palpite, já que é feeling, a gente tem também aquela... Tô sentindo... Olha a luz ali vindo lá do alto. Cerro Porteño. Pela luz, Colo-Colo. Tá? A luz escolha é pela luz. Tá bom, tem uma luz brilhando ali. Né? Então, Grupo A, os nossos comentaristas ficam com Fluminense e Colo-Colo. Nosso apresentador com Colo-Colo, tá? O André Kfouri, então, estaria com o Cerro Porteño na segunda colocação. Temos o Grupo B. Grupo B de São Paulo, Barcelona de Guayaquil, Tajeres e Cobressal. Tem altitude aqui, né? Mas são times considerados mais tranquilos de se passar. André Kfouri. Esse grupo é um grupo de viagens um pouco incômodas, né? Sim. Nada assim muito sério, mas você vai ao deserto e é alto, você tem que se adaptar. E a Guayaquil também não é uma viagem gostosa de fazer no sentido esportivo, né?
Não estou falando de turismo, evidentemente. Sim. Então, as dificuldades de sempre. A conversa na Libertadores, ela parte logo depois do sorteio. Em relação às distâncias e se tem altitude ou se não tem. Num nível equilibrado com a qualidade técnica dos adversários. Mas eu sempre acho que a técnica dos adversários é o que acaba sendo o ponto principal. Especialmente para os clubes brasileiros que são considerados favoritos em todos os grupos. Esse grupo é chato, mas ele é um grupo que, do ponto de vista técnico, o São Paulo aparece como o melhor time. E o Barcelona de Guayaquil, por tradição, por capacidade, etc., seria o segundo colocado. Barcelona de Guayaquil. E a gente fica pensando, Fábio, quando a gente olha, essas cidades têm aeroporto? Dá para chegar lá? Porque até isso é algo muito difícil para a logística de uma Conmebol Libertadores. O Cobresal, ele não vai jogar no estádio dele, vai jogar no Cobreloa, no estádio do Cobreloa, que é um pouco mais perto. Ali é no deserto do Atacama também, mas pelo menos tem aeroporto, dá para se chegar lá de uma maneira mais tranquila. São Paulo, Barcelona de Guayaquil, Tajeres e Cobresal. Marcela, a logística é algo importante na Libertadores, né? A gente vê que muitos dirigentes dos clubes falaram sobre isso, da questão técnica dos adversários e a logística também, como é que você chega na cidade, como é que você sai, o local que você fica. Eu acho que o São Paulo, a maior preocupação do São Paulo hoje é voltar a jogar bem, né? Então, isso é uma preocupação. O São Paulo tem o melhor elenco, o São Paulo deve avançar, mas tem que apresentar um futebol melhor do que a gente está vendo, principalmente no Campeonato Paulista. Alguns adversários, né, alguns clubes brasileiros se preocupam mais com os adversários. Alguns deles têm que se preocupar com relação a isso. Eu acho que o São Paulo tem que olhar um pouquinho mais para dentro ali, na questão do seu treinador, das ideias de jogo, de potencializar os seus jogadores. Então, assim, eu vejo o São Paulo também e o Barcelona, mas eu fico em dúvida em quem passa primeiro. Eu vou colocar o São Paulo porque, pelo respeito, pela tradição, né, pra gente torcer também pelos clubes brasileiros, mas eu acho que essa disputa de primeiro e segundo lugar, ela vai ficar bem viva aí entre as duas equipes. Olha só, tá certo então. São Paulo e Barcelona de Guayaquil, com um asterisco ali, de acordo com o Fábio Luciano, se vai ser na primeira ou na segunda colocação, mas o São Paulo passando então para as oitavas. Grupo C, vamos lá, colocar aqui. Grêmio, Estudiantes, The Strongest e Huachipato. É muito complicado. A minha impressão é que no conjunto das coisas todas, esse é o segundo grupo mais complicado. O primeiro é o grupo do Palmeiras. E, embora eu não ache que o Palmeiras vá ter muitas dificuldades, a gente vai falar, para se classificar em primeiro lugar, com boa campanha e tal. Porque é o Palmeiras, né? Se fosse um outro clube brasileiro, talvez a gente pensasse de uma outra forma. Esse grupo aí tem tudo, né? Tem dificuldade técnica, tem viagem chata e tem altitude. A minha impressão é que o Grêmio, assim, pode parecer um pouco de puxada de corda para o nosso lado aqui no Brasil, mas não dá para evitar a ideia teórica de que esses clubes brasileiros são os mais fortes. Sim. E muitos deles com qualidade no sentido de ter tradição na competição, atravessarem um bom momento. Acho que é o caso do Grêmio. Eu coloco o Grêmio em primeiro. Eles podem até não ser primeiro, mas não dá para não opinar isso, né? Eu coloco o Grêmio em primeiro e o Estudiantes em segundo. Estudiantes em segundo, tá certo. Fábio? Então, Marcelo, o Grêmio perdeu seu principal jogador, que é o Soares, né? Chegou o Diego, é um jogador experiente também, mas existe uma diferença entre os dois profissionais, principalmente na questão da qualidade, né? O Grêmio é muito coletivo, nas mãos do Renato. Eu acho que o Grêmio passa, mas passa em segundo. Eu acho que o Estudiantes passa em primeiro e o Grêmio em segundo. Mota, o que você acha? Puxa, essa eu acho absolutamente possível acontecer. É muito aberto, isso, né, esse grupo. Mas essa eu fico com o André. Eu vou com o Grêmio por a gente imaginar que essa força brasileira recente nos coloca na posição na hora do palpite de carregar isso no voto, mas sabendo que pode ser segundo e pode sofrer, inclusive, com o The Strongest, que hoje em dia esses times bolivianos todos lutam para passar. E eu acho que pela questão do Palmeiras ser tão acima do bem e do mal atualmente, acho até esse grupo mais difícil, mas é por imaginar um Grêmio que pode ficar de fora e um Palmeiras que eu acho que não fique. Isso, então. Assim, mas isso são os times, né? Não um grupo. Esse grupo é mais difícil para o Grêmio do que o grupo do Palmeiras. Exatamente. Para o Palmeiras. É isso, exatamente. Mas, no geral, o grupo do Palmeiras tem mais problemas a oferecer. Né? Tecnicamente, é um grupo melhor. Então, tô com o André.
Grêmio e Estudiantes. Em primeiro o Grêmio, né? E é interessante o André falar sobre isso. Parece que a gente está puxando para o nosso lado, para o lado dos brasileiros, mas daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma entrevista também do De Arrascaeta falando justamente sobre isso, sobre os times brasileiros na Libertadores e como se olha para os times brasileiros de uma maneira diferente hoje. Sim. E, claro, colocando esses times, inclusive, como favoritos. Então, vamos colocar aqui Grêmio e Estudiantes passando, de acordo com os nossos comentaristas, no grupo C. Subindo um pouquinho, vamos para o grupo D com Botafogo, LDU, Júnior Barranquilha e Universitário. Botafogo que teve a sorte de não pegar nenhum brasileiro, mas, né, também não é uma vida tão tranquila assim, não. André Kfouri. Não é mesmo, porque o melhor time do grupo aí é a LDU. E para mim é ela que vai se classificar em primeiro com o Botafogo em segundo. LDU em primeiro. Botafogo. LDU em primeiro. Em primeiro e Botafogo em segundo. Fábio. Marcela, a gente imaginou que o Botafogo iria enfrentar um clube brasileiro. E aí acho que a missão seria um pouquinho mais complicada. A LDU é uma equipe tradicional, né? De finais de Libertadores, final de Sul-Americana recente. Sim. Eu confio muito no potencial do time do Botafogo. Tá. Eu acho que se o passado, né, o ano de 2023 for esquecido, o Botafogo tem um elenco capaz de fazer uma boa Libertadores. E isso parece que está acontecendo, parece que o time está conseguindo se estabelecer ali. Não se classificou no Campeonato Carioca, mas é um time que tem potencial e qualidade para ter um bom caminho na Libertadores. Então eu vou com o Botafogo em primeiro e a LDU em segundo. Tá certo. E você, Mota, como é que você faria? Eu colocaria o Botafogo em primeiro também, até pela fase. Botafogo, ele costuma, quando entra em uma fase boa, costuma ir. Pelo menos foi assim que a gente viu no ano passado. Porém, quando entra na fase ruim, Mota... Eu acho que o Botafogo o grupo é complicado, mas podia ser 30 vezes mais complicado. Sim. Eu acho que o Botafogo pegou uma chave que tem que comemorar, né? Pegou o segundo cabeça de chave mais fácil, ele merece respeito, mas poderia ser o Peñarol, que é o mais fácil. E aí o segundo pote também era complicado, eu acho que deu sorte. Mas isso posto, tem disputa até para ficar fora, né? Mas em relação aos dois times que ficam, a LDU merece muito respeito. Sim. Eles estavam no mesmo grupo na Sul-Americana ano passado, foram jogos iguais, a LDU eliminou o São Paulo, foi campeão na Sul-Americana. LDU e Botafogo é o meu palpite. LDU e Botafogo, então LDU na primeira colocação e Botafogo na segunda colocação, os dois times passando então para a próxima fase. Vou colocar aqui já o grupo E, aqui para o River Plate e Libertad. Fica assim, então, o Grupo H. Vamos passar, então, Fãs de Esportes, como é que ficou aqui, como é que ficou cravado, então, com os nossos comentaristas. Grupo A, Fluminense e Colo-Colo. Grupo B, São Paulo e Barcelona de Guayaquil. Grupo C, Grêmio e Estudiantes. Grupo D, LDU e Botafogo. Grupo E, Flamengo e Bolívar. Grupo F, Palmeiras, Independente Del Valle. Grupo G, Atlético Mineiro e Peñarol. Grupo H, River Plate e Libertad. E eu acho que está muito bem escolhido e muito bem analisado. Eu espero que vocês tenham printado. Depois vocês podem cobrar o André Kfouri, o Fábio Luciano e também o Mota, porque ele também está nessa, tá? Eu tô aqui apenas apertando os botões. Vamos seguir. Então, é isso aí, nação. Mais um debate aí, né, sobre o Flamengo aí, nessa fase de grupo aí. Não só o Flamengo em si, todos os times brasileiros que estão na Libertadores 2024, né? Flamengo, será que o Flamengo consegue manter 100% de ganhar os 6 jogos? Sabemos que Bolívar, a 3.500 metros de altitude em relação ao nível do mar, é uma situação complicada, né? Mas acho que o Flamengo, tirando a altitude, obviamente vai ter que enfrentar a altitude lá, não tem jeito. Tirando a altitude, acho que o Flamengo tem todas as condições de, mesmo na altitude, chegar lá e conseguir ganhar o jogo e fazer 100% e ganhar os 6 jogos, né? Eu acho que os 3 jogos jogando em casa, o Flamengo tem a obrigação de ganhar. É um grupo muito acessível para o Flamengo, que é um grupo até tranquilo, né? Tirando a altitude, 2.500, 2.600 metros, vou botar 3.500 La Paz, né? Eu acho que vou botar até vai 2.500. 2.500 é ossado também, né? Mas é jogador, tá preparado e alguns jogadores do Flamengo já passaram por isso, né? Ou até coisa pior. E quem nunca foi em La Paz, eu nunca fui, né? Mas jogadores vão sentir na pele peso em jogar em mais de 3.000 metros em relação ao nível do mar, né? Então é aquilo. Vou resumindo aqui. O Flamengo, acho que o Flamengo é favorito contra todos os adversários desse grupo. Ganha minha pontuação, o Flamengo faz 16 pontos. Eu creio que o Flamengo, nesse jogo aí, diante do Bolívar,
Eu acho que o Flamengo consegue um empate lá, né? Eu acho que o Flamengo consegue um empate, mas o Flamengo tem todos os méritos de chegar lá e ganhar o jogo, né? Obviamente, o único adversário é a altitude. A altitude acaba entrando dentro de campo, né? Indiretamente acaba entrando dentro de campo. Mas é aquilo. O Flamengo, para mim, vence 5 jogos e empata 1, que é contra o Bolívar em La Paz, né? Tirando isso, o Flamengo vence todos os jogos e briga, sim, pela melhor campanha, né? E, a tua opinião, qual é o adversário mais difícil do Flamengo nesse grupo, né? Milionários, Bolívar, Palestino. Qual é o adversário mais difícil do Mengão nessa fase de grupo? Deixa o teu comentário aí, o seu like também ajuda demais. Tamo junto. É nóis aí, galera. Opa!